Você já pensou o que é necessário para fazer uma grande aventura de bicicleta? Como treinar, quais equipamentos levar e como estar preparado para pedalar no deserto, na altitude e na neve? Quando enfrentamos um novo roteiro de bicicleta, projetamos nossas dificuldades baseados em nossas experiências. Mas a realidade que virá pode trazer surpresas imprevisíveis. Bem-vindos ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Hoje a gente começa uma nova série, Entre Salários e Desertos, Montanhas e Vulcões, onde a gente pedalou pelo Altiplano Andino e o Atacama no inverno de 2015. Sobre essa viagem que a gente vai começar a contar hoje, a gente fez um livro digital. E se você for lá na nossa página e adquirir ele, você já vai ter acesso a todos os capítulos dessa história. Vai assistir tudo de uma só vez. Ah, e não esquece, hein? Igual a gente fez nas outras webséries, no final a gente vai contar mais histórias e dar dicas. Fica com a gente. Queridos, a gente deseja uma ótima viagem para vocês. E podem ficar tranquilos que nós vamos cuidar com muito carinho dos livros, como a gente sempre faz. 16 deu. Beijo. Manda um beijo. Buenos días. Revísame a pasajeros apellido Asprino, Alfa Sierra Papa Romeo Asprino Rafaela, que va en gris con Antonio Ferreira. Viajar de avião é sempre muito tenso. Horários, protocolos, só consigo relaxar quando sento na poltrona. Com licença, senhoras e senhores, muito boa noite. Os senhores estão em casa agora, sendo que relaxem, apreciem a viagem, contem conosco. Em Bocaina, junto com o estoque de livros, nossos utensílios ficam encaixotados esperando pela próxima aventura. Selecionamos cerca de 60 quilos de equipamentos que deverão nos proteger e garantir nossa sobrevivência durante a viagem. Quando enfrentamos um novo roteiro de bicicleta, projetamos nossas dificuldades baseados em nossas experiências. Mas a realidade que virá pode trazer surpresas imprevisíveis. Preparada, Rafa? Não. Não? A gente está se preparando. Nunca nos preparamos tão rigorosamente para uma viagem. Treinamentos, equipamentos, pesquisa de roteiros. Mesmo assim, como um pesadelo, uma dúvida nos persegue. Será que não esquecemos nada? Tripulação, portas em automático. Em nossos planos de viagem, queríamos passar a maior parte do tempo no altiplano e desenhamos um circuito para visitar lugares que há muito sonhávamos em conhecer. O principal deles era o Salar de Uyuni, mas também queríamos visitar a região das Lagunas, o Atacama, rever um amigo em Jujuy e, é claro, pedalar pela Estrada da Morte. Mas vocês desceram a Estrada da Morte? Na verdade, não. A fim de conhecer melhor a Cordilheira Real, começamos a pedalar em direção a Lambate e Urupana e depois, a partir de Coroico, subimos a Estrada da Morte até El Alto e terminamos nosso circuito acampando perto do Huayna Potosí. Chegar a La Paz de avião é sempre impactante. O aeroporto está num planalto a mais de 4.000 metros de altitude.
Apesar do tumulto e dos contrastes, nos sentimos sempre seguros em nossos passeios pelo centro. Pode até parecer o metrô de uma capital, mas o melhor transporte coletivo em La Paz é o teleférico. Inaugurado em 2014, além de desafogar o trânsito, o teleférico proporciona as melhores vistas da cidade. Depois de 3 dias aclimatando em La Paz, a gente não aguentava mais esperar e decidiu começar a pedalar subindo a Cordilheira Real. Mas isso a gente vai mostrar para você no próximo episódio. Essa websérie vai funcionar mais ou menos que nem a gente fez as outras webséries sobre o Espinhaço, sobre a Estrada Real. No final de cada capítulo a gente vai ficar conversando aqui num outro tipo de tom, né, Rafa? Mais tranquilo e tal, tentar passar várias dicas. A gente está entrando num mundo agora um pouco diferente, né, Rafa? Porque agora é uma aventura mesmo, muito grande. É claro que o conceito de aventura é um pouco complexo, assim, ele é relativo, conforme a experiência que você já tem. Se você não tem experiência naquilo, aquilo é aventura para você. Se você nunca viajou de bicicleta, seja for qualquer circuito que você for fazer, tudo vai ter um gosto de aventura, porque você está andando num lugar que você nunca passou. Bom, agora é importante você se preparar para uma aventura dessa. E como você faz isso? Para você se preparar para uma aventura no Brasil, cada um dos nossos guias tem todas as informações que você precisa. Agora, quando a gente fala numa aventura realmente maior, eventualmente de anos, é tudo muito mais complicado e surgem muitas dúvidas. Para você se preparar para alguma coisa que você nunca fez, é sempre complexo, porque você prevê os problemas dentro daquilo que você conhece. Se você vai para regiões que você nunca foi, enfrentar situações que você nunca experimentou de verdade, nunca ouviu falar, como você vai se preparar? Para ajudar a compreender esse tema, que é complexo, eu queria contar uma história aqui, contar a história de um amigo nosso, o Thiago Fantinatti. Ele fez uma grande viagem pela América do Sul, né, e depois ele escreveu um livro chamado Trilhando os Sonhos. O link para você adquirir o livro está aqui embaixo na descrição. Antes dele sair viajar, ele acabou fazendo contato com a gente, que eu fiquei sabendo dele e tal, e ele marcou da gente se encontrar lá, né? De visitar a gente estava estacionado em Timburi, que é perto, né, lá de Ourinhos, né? Uhum. Ele e o amigo dele trouxeram um peixe bem Martinho, gostoso. Bom, toda uma história. O fato é o seguinte, a gente ficou o dia inteiro, né, Rafa? Conversando de viagem, conversando. E, bom, fantástico. Eu recém tinha ido morar com você, né? Então, isso. Também aproveitei muito a conversa, né? Então, o fato é que ele perguntou um monte de coisa para mim, eu respondi tudo profundamente, o mais profundo que eu pudesse, né? Ele fez a viagem, escreveu o livro, tudo legal. Faz um pouco tempo atrás, a gente estava ouvindo o podcast do Pedarilhos, que também é fantástico, o link está ali embaixo também, né? O pessoal dos Pedarilhos estava entrevistando ele. E ele surgiu com essa frase, saiu com essa frase, você escuta. O Antônio Olinto, ele é o principal responsável por isso. Ele que foi o cara que abriu os meus olhos, né? Que respondeu aquelas perguntas idiotas que a gente faz no início, quando não sabe nada, né? Como que eu faço para viajar igual você, né? Assim, eu fiz essa pergunta para ele, né? E ele com todo carinho me mostrou os passos, né? Que eu estava perguntando errado, que eu tinha que perguntar do jeito certo. Bom, o que ele comenta é exatamente o que a gente está tentando passar aqui. A gente começou a perceber que os brasileiros estavam cada vez querendo mais se lançar em grandes aventuras, tipo um ano sabático, 6 meses de viagem, grandes viagens. As pessoas perguntam e a gente responde. Só que a gente percebe que as pessoas não fazem as perguntas mais importantes. A gente resolveu escrever um livro com tudo que a gente sabe sobre cicloturismo. O livro se chama 7 Passos Andinos. A gente queria muito que vocês pudessem ler esse livro antes de começar uma grande viagem, seja qual for, na verdade. Então a gente fez uma baita de uma oferta que está no nosso site, de todo jeito, tá? Tem um monte de jeito para você, se quer fazer um guia nosso,
leva esse livro para você entender mais sobre o cicloturismo. O que é mais importante, eventualmente as pessoas não perguntam porque elas não sabem o que vai acontecer lá na viagem. E é o que a gente vai tentar passar nesses vários capítulos dessa websérie. Agora sim, vamos começar nas dicas. Acho que a primeira coisa para você fazer uma grande viagem é escolher o circuito, obviamente. E como que faz isso? É difícil, né? Porque cada vez que você escolhe uma coisa, é todas as outras que você não está escolhendo. É como tudo na vida, né? Eventualmente, a gente acha melhor não olhar tanto para fora, mas olhar para dentro. Aquilo que você tem, o sonho, aquilo que você sente. É claro que se você conhece pouco, você vai sonhar só com o que a mídia faz propaganda para você. É por isso que a gente tem esse baita trabalho com os guias aqui no Brasil, para colocar sonhos de coisas mais interessantes do que o trivial, né? A gente sempre, dentro dos nossos circuitos, é sempre coisa diferenciada. Bom, mas mesmo assim, a gente acredita que, mesmo que você vê lá, uma das nossas séries sobre o Brasil, sei lá o quê, você olha aquilo lá, tocou você, pronto, esse é o teu lugar, ali que você tem que ir. Então, escolher o sonho é mais ou menos o que a gente já comentou nesse capítulo. Daquela região, o que era mais importante, né, Rafa? Então, a gente queria conhecer a Estrada da Morte, que é um ícone, tá? Depois, eu queria ficar no altiplano, queria ver o Uyuni, que é um sonho antigo, absurdamente antigo, que eu queria desde que eu vi o primeiro salário da minha vida. E já que estava ali na região, ver um amigo, que é uma coisa que, assim, puxa muito, né, Rafa? E por outro lado, eu nunca tinha ido para essa região do Atacama, eu tinha muita vontade de conhecer desde que eu li o livro Sete Passos Andinos. Então, quando o Olim estava escrevendo ainda, ele descreveu todas as aventuras que ele teve, então, nessa região norte, entre o Chile e a Argentina, eu tinha muita vontade de conhecer. Isso daí direcionou bastante as nossas decisões, então, na escolha do roteiro. Pronto, agora você já sabe onde você quer ir. Legal, joia, perfeito. É aquele lugar, vamos lá. Conforme o lugar que você vai, você tem que lembrar que tem uma época para você ir. Eventualmente tem uma época, eventualmente em qualquer momento. E eventualmente, conforme a época, você vai ter um tipo de experiência. A gente já teve uma experiência meio estranha quando a gente fez o Peru de bicicleta. Link está ali embaixo para você conhecer essa viagem do Peru. Agora, olha só quem veio aqui. A Maurinha. Olha lá. Então, aí que acontece? A gente não queria exatamente pegar chuva nessa região. Então a gente foi na época mais seca. Então tem que ver onde e quando. E é claro, a possibilidade que você tem. Não só a possibilidade de tempo nessa época, como grana. Dinheiro, porque quando você vai ver os acessos, como que você vai chegar e sair da região, você tem que considerar, né, todo esse gasto no tempo que você vai ficar da viagem também. Na época, a gente conseguia trocar as passagens, as milhas que a gente tinha do cartão de crédito por passagens. Então a gente foi ver para pegar uma passagem de ida de avião, pelo menos, porque aí você supostamente vai chegar mais tranquilo, mais calmo, né? Então, o duro, né, Rafa, é que nessa época tinha parado de ter avião direto para La Paz. Então a gente teve que pegar um voo duplo, né, com escala em algum lugar. No caso, teria em Santiago ou em Lima, para depois ir para La Paz. Quando você paga em milha, geralmente é um valor para um por trajeto, trecho, um trecho. Como não tinha avião direto, você tinha que pagar 2 trechos de toda forma. E a gente já tem pouca milha, né? Porque não gasta tanto assim, a gente só usa bicicleta, não gasta muito milha, a gente não gasta muito dinheiro, não tem muita milha acumulada, E aí o né? que aconteceu? A gente só tinha dinheiro para pagar uma passagem. Só tinha milha para pagar uma passagem. Isso, só tinha milha para pagar uma passagem. E aí a gente foi ver então qual seria a mais barata, né, entre essa que vai por Lima ou por Santiago, porque a gente teria que pagar em dinheiro a outra. E acabou que a de Santiago era a mais econômica, então a nossa conexão foi feita em Santiago com um monte de horas de espera, né? Nossa, um monte de horas de espera. A gente teve que dormir no aeroporto. E por último, tudo isso não valeria a pena se você não pudesse viver com liberdade. Quer dizer, mais ou menos, a gente tenta conseguir a maior quantidade de liberdade possível dentro de uma viagem, né? Porque muito estressante é você ter dia marcado para chegar e para sair. Pelo menos a gente tinha as milhas, quebrou o galho, ficou o preço só de uma passagem, saía mais barato do que ir de qualquer forma lá. Agora, para voltar, como é que seria? Se você não sabe como você vai reagir naquela região, se aquela região é difícil ou fácil,
quanto tempo você vai levar. Se você não tem como saber isso aí, então o que você faz? Você tem que pegar uma passagem de ida e uma de volta, né? A gente fica com estresse de pegar avião. E para voltar, como é que você faz para equalizar esse tipo de coisa? Você tem que fazer o trajeto e tem que voltar de avião. A gente começou lá em La Paz, e aí como é que faz para voltar para La Paz? Como é que se faz com isso aí? Bom, a gente apostou em arrumar uma passagem a partir do sul, no caso foi de Santiago, que era o valor mais barato, e da onde a gente parasse a viagem, então a gente teria que pegar um ônibus para chegar até Santiago e voltar para casa. Pronto, tá aí, a solução é essa. Se você se obrigar a chegar no aeroporto de Santiago ou qualquer outro aeroporto, né, de bicicleta, bom, você tem essa obrigação, cara, aí você vai se virar com ela. Agora, se na tua mente você vai fazer a viagem, andar o tanto que for, e a partir do ponto que você parar, você vai pegar um ônibus e vai até o aeroporto e voltar para casa, pronto, você vive a tua liberdade. Essa é a nossa forma de viver a viagem em liberdade. Então ela tem início, né? Agora o final, bom, vamos ver. Se você ficou ouvindo tudo isso até aqui e gosta do nosso conteúdo, a gente te pede ajuda para levar as nossas histórias mais adiante. Se você sabe de alguém que gosta, quer fazer uma aventura, passa o nosso vídeo para ele, dá uma divulgada para a gente aí. Bom, e se tiver alguma dúvida ou algum comentário, escreve para a gente. Tchau. Obrigada.